Olá pessoal, meu nome é doutora Yara, eu sou gastropediatra e hoje eu vou iniciar um quadro que foi inspirado nos meus pacientes e nas diversas mães que passam no meu consultório relatando dificuldades alimentares. Sim, a dificuldade alimentar ela acontece em todas as idades e isso acontece então lá desde a amamentação até que essa criança se torne um adulto. Por que é tão importante falar sobre a alimentação? Porque é através da nossa experiência na infância é que nós vamos ter melhor comportamento diante das escolhas alimentares quando nós formos adultos. O nome desse quadro vai ser Meu Filho Não Come, Doutora. Solta a vinheta. Bom, para falar de dificuldade alimentar, é muito comum eu encontrar essa queixa, né? E a gente realmente constatar durante a consulta que a criança apresenta um apetite ruim. E muitas vezes esse apetite ruim já está instalado há muito tempo. Então, o que é importante dentro dessa problemática de apetite ruim da gente ter de comportamento. Então, existem duas qualidades que são desenvolvidas ao longo do tempo que ajudam bastante a gente a corrigir esse apetite ruim, que é a paciência e a persistência. Então são qualidades que devem ser trabalhadas continuamente para que a gente tenha resultados na correção desse apetite ruim. Então, a alimentação envolve algo comportamental. Então, a gente tendo a paciência diante das dificuldades alimentares, que seria a capacidade, né, de aceitar, né, com resignação e sem queixas, esse momento, né, de transição em que a gente está trabalhando o comportamento da criança para que ela consiga restabelecer seu apetite. Então, a paciência é ter a qualidade de vivenciar aquele momento, né, sem queixas e com resignação. E além disso, a gente ter persistência. O que seria a persistência? Seria a qualidade em que a gente é constante, em que a gente é firme diante das decisões em que são propostas ali na consulta. Então, o nosso comportamento frente à dificuldade alimentar. Como que a gente deve agir com a criança quando a gente decide que isso é um problema e que deve ser corrigido. Então, nós devemos ser constantes, firmes na nossa conduta frente a uma criança que tem um apetite ruim. O que é relevante diante de uma criança que tem apetite ruim e em que foi proposto mudanças do comportamento frente à alimentação? É que todos os cuidadores saibam dessa dificuldade alimentar e que a gente está trabalhando em uma mudança do comportamento. Quem seriam essas pessoas? Eu sempre falo isso em consulta. Diante de uma dificuldade alimentar, é muito importante que os cuidadores, no caso, babá, a cozinheira ou a faxineira, os irmãos, a avós, os pais, todos compartilhem e conheçam da dificuldade e das medidas propostas para que a gente consiga resolver o problema. Então, todo mundo tem que saber que a gente está falando a mesma língua diante dessa dificuldade. Então, quando se propõe que a criança tenha horários, que não se substitua as refeições, isso deve ser seguido por todas as pessoas que convivem com a criança, até mesmo aquelas que convivem por pouco tempo. Então, deve ser compartilhado o que foi decidido em consulta para que a criança consiga restabelecer o seu apetite. E aquelas pessoas que não têm uma boa participação nesse processo de mudança,
elas podem atrapalhar. Então, quando você decide fazer mudanças e tem pessoas na casa ou do convívio do seu filho que não participam dessa mudança, elas atrapalham. Então, converse com todos para que a gente consiga restabelecer o apetite do seu filho. E qual seria a chave para o fracasso do tratamento? Quando os pais entendem que apetite ruim correlacionam sempre que o apetite só vai ser bom quando ele estiver ganhando muito peso e quando ele comer um prato inteiro de comida. Então, estão muito focados na quantidade e no ganho de peso. Então, quando o foco é somente esse, existe uma grande chance de fracasso no tratamento. Doutora, mas impossível eu não me preocupar com o ganho de peso do meu filho e com a quantidade que ele come. Como que ele vai engordar? Como que vai melhorar isso? Bom, vai acontecer. Ao longo do tempo, isso aqui vai acontecer. O ganho de peso e ele vai comer uma quantidade maior. Mas antes disso, é preciso encorajar o apetite da criança, restabelecendo os horários, deixando uma boa relação da criança com a comida, né? Transformando aquele momento de tensão que é a refeição, né? Que a criança ela senta e é obrigada a comer, ou que você insiste bastante para que ela coma. Então, quando você deixar esse comportamento e entender que seu filho tem os seus limites, tem a sua saciedade, ele vai comer o que de fato ele precisa e isso vai acontecer. Então, o apetite ruim, ele melhora com a nossa mudança de comportamento, quando diminui as expectativas com relação à alimentação, aquela pressão que a criança sente para comer, para que ela consiga ganhar peso e comer aquele pratão de comida. Então, a gente deve focar no aprendizado, né? No contato que a criança vai ter ali com o alimento, que muitas vezes ela não tem, isso muitas vezes relacionado ao comportamento durante a refeição. Voltar a comer bem pode demorar. Essa é outra frase que deve ficar bem no coração aí das mães que têm essa dificuldade, que têm crianças com um apetite ruim. Sim, isso é trabalho de formiguinha. As mães, os pais, os cuidadores devem ter então, paciência, persistência, constância e firmeza diante das decisões que foram tomadas para restabelecer o apetite. Isso pode demorar uma semana, pode demorar um mês ou mais, vai depender da forma como nós agimos frente à refeição. Então, se tem dificuldade alimentar, tem um apetite ruim, chame os familiares, os cuidadores para entenderem, né, como deve ser o comportamento para que de fato a gente consiga resolver o apetite ruim do seu filho.